Agora, tem um outro episódio bastante importante envolvendo os Estados Unidos, que é essa conferência que aconteceu com a Rússia. Biden e Putin conversaram, isso aconteceu ontem, né? Se não me engano, você me corrija, e teve um ponto ali de destaque na conversa que foi a situação da Ucrânia. Explica pra gente, professor. De fato foi ontem, foi 2 horas, aquela com o Xi Jinping foi 3 horas, ela foi virtual, mas ela não foi amistosa. Não é? Não que a do Xi Jinping tenha sido, mas quando o Xi Jinping abriu aquela conferência, ele tratou bem o Biden. Olá, meu velho e querido amigo. Né? Aí já fica um clima, mas essa de ontem não teve esse tipo de coisa, porque a relação está muito tensa. E segundo o próprio Putin repercutiu depois numa coletiva de imprensa, podemos dizer que este é o momento mais tenso das relações históricas entre a Rússia e os Estados Unidos, desde que ainda era a União Soviética, inclusive. Está muito parecido com aquela crise dos mísseis de 1962, quando era John Kennedy presidente dos Estados Unidos e era Khrushchev o primeiro-ministro da União Soviética, e teve aquela questão lá de que poderiam ser instalados mísseis em Cuba, que ficam ali a 300 quilômetros de Miami. Né? Então, nesse momento, se vive a maior crise desde aquele episódio da crise dos mísseis. Né? Ela serviu para quê este encontro? Deveria servir para diminuir as tensões, mas isso não aconteceu. Aquela reunião presencial que teve por ocasião do giro de Biden pela Europa, lá por abril, maio desse ano, aquela reunião de 3 horas presenciais serviu para colocar na mesa todas as cartas, todos os problemas, todas as reivindicações, né, todas as pendências. Essa de ontem serviu mais ou menos para atualizar esses problemas. E a questão mais importante que o Putin colocou na mesa foi exatamente a questão da Ucrânia. A Ucrânia não pode entrar na OTAN, não pode, não deve e não irá entrar na OTAN, porque a Rússia não permitirá. Né? É claro que hoje não é simples a Ucrânia ser admitida na OTAN, porque o estatuto da OTAN, né, que aparentemente tem que ser levado a sério, diz que nenhum país membro poderá ser candidato a membro, poderá ser admitido se houver conflitos internos, conflagrações e guerra civil. Está tendo isso na Ucrânia, né? Mas tudo é possível. Na reunião que ele fez com a União Europeia, com o G7 e com a própria OTAN, naquele giro lá de abril, maio, nós comentamos aqui todas aquelas reuniões, todo mundo disse não para ele. A OTAN disse não à entrada da Ucrânia, a Comunidade Europeia disse não, o G7, na hora de fechar o documento final, não quis incluir a proposta dele, que era endurecer com a Rússia e com a China. Ou seja, o mundo inteiro disse não para o Biden, mas ele está insistindo nisso. Né? Então, o meu prognóstico hoje é que não há clima nenhum, seria assim uma violência contra a institucionalidade desta anomalia chamada OTAN, mas ela existe e tem um estatuto. Então, a Ucrânia entrar nisso seria uma violação das próprias regras que eles estabeleceram. No entanto, mesmo não entrando na OTAN, ontem foi admitido que já existem soldados da OTAN dentro do território ucraniano. Isso, então, começa a ficar claro como parecendo ser um movimento, de fato, no sentido de proceder a uma eventual agressão à Rússia, o que eu acho que não está na ordem do dia, nem muito menos ao contrário. A Rússia não tem pretensões de invadir a Ucrânia, até porque não há nenhum motivo para isso. Não é? Então, agora, criou-se um clima no mundo, todas as agências internacionais de notícias, você é jornalista, vive nesse mundo, todo mundo fala que é iminente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas não há este objetivo. E eles mentem, né? Eles falam que o Putin encostou na fronteira ali 100 mil soldados. Não é verdade. O máximo que aconteceu, e é verdade, ele aumentou o contingente, mas é um patamar de 40 mil.
e são tropas defensivas e não ofensivas, ou seja, para defender contra uma invasão e não para uma invasão. No entanto, você poderia me perguntar, como boa jornalista, falar assim, mas a possibilidade de uma invasão e de um conflito é zero? Não, não é zero. Eu diria que daqueles 3 locais no mundo, de 15 conflitos existentes que a gente cataloga hoje, os 3 locais com maior potencial para se transformar num conflito regional e até, eventualmente, de uma tal terceira guerra, dos 3 conflitos que nós já falamos aqui, seria que Israel bombardeia o Irã, não é? Isso aí é explosivo. Taiwan decreta a separação da China, em 12 horas a China toma a ilha, mas aí vem muita consequência. E o terceiro é esta fronteira ucraniana-russa. Isso é explosivo. Você tem uma ideia, as linhas de fronteiras da Rússia, né, aquelas linhas estão a 300 quilômetros de Moscou. Ou seja, está muito perto de Moscou para que a Rússia possa admitir tropas estrangeiras fora as tropas regulares da Ucrânia ali em seu território. Então, eu espero que ninguém dê o primeiro tiro, porque se acontecer isso, ali vai dar um conflito regional muito feio. Professor, eu quero falar sobre 2 pontos com você. A gente tem só 6 minutinhos. Vamos ver se a gente consegue. O primeiro, você fala sobre essa relação bastante estremecida entre Estados Unidos e Rússia, mas as relações também estão péssimas com a China, né? Por conta daquele boicote que foi feito por parte dos Estados Unidos em relação às Olimpíadas de Inverno na China. Agora, a China, inclusive, respondeu, né, para os Estados Unidos. Esse seria o primeiro ponto, mas eu também queria que você desse só uma palhinha sobre Lula na Argentina para finalizar. Então, vamos falar sobre China agora rapidinho e depois sobre Lula na Argentina? Tá, a volta da Guerra Fria, alguns autores têm usado o termo Guerra Fria 2.0. Me está parecendo, sim, que o mundo vive um grau de tensionamento muito parecido com o auge da Guerra Fria. E no auge da Guerra Fria, Moscou boicotou as Olimpíadas de Montreal em 1976, portanto, há 45 anos, e 4 anos depois, em 1980, os Estados Unidos boicotaram as Olimpíadas de Moscou, que tinha aquele ursinho Misha bonitinho como mascote. Isto é um absurdo. E foi tudo na época do governo Carter, que está entre os governos considerados mais progressistas e melhores, menos ruins dos Estados Unidos. Aconteceu isso. É lamentável isso. Hoje, então, houve uma decisão anteontem dos Estados Unidos de boicotar as Olimpíadas de Inverno de Pequim. Não é uma Olimpíada de caráter mundial, até porque mais da metade dos países, mais da metade da terra da calota sul não tem neve. Então, o Brasil já deve ter até participado de algumas, mesmo sem ter tido neve. Tem alguns esportes aqui que são praticados mesmo sem aqui ter neve, né? Mas é muito raro isso. Mas é lamentável que você use o esporte como arma geopolítica. O barão Pierre de Coubertin, que é aquele idealizador dos Jogos Olímpicos modernos, deve estar, coitado, no túmulo se remoendo, porque o sonho dele era que o esporte contribuísse para a paz mundial e agora esporte virou sinônimo de guerra fria, né? Lamentavelmente, isso é uma pena, né?